Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu e o meu grupo ficamos responsáveis de falar para vocês um pouco sobre a energia nuclear. E no nosso trabalho nós iremos abordar sobre o que é e como surgiu, como funciona essa energia, as precauções a serem feitas, os tipos de energia, vantagens e desvantagens de energia nuclear no mundo e no Brasil, onde falaremos um pouco sobre a economia, as usinas nucleares e a relação com o meio ambiente e os acidentes que já aconteceram. Passaremos também um vídeo explicando melhor sobre e um vídeo de uma pesquisa que fizemos com alguns servidores do nosso campus. Bom, inicialmente eu vou começar falando sobre o que é. Na maioria das vezes as pessoas associam a energia nuclear a bombas atômicas, não estão erradas, mas a energia nuclear é bem mais que isso. E o que é a energia, afinal? É uma energia produzida por meio de reações que acontecem no núcleo dos átomos, e geralmente é de elementos mais pesados, que radioativos, e em outras palavras é energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processo de transformação desses núcleos atômicos. A energia nuclear ela vem de átomos de elementos radioativos, como eu disse anteriormente, de elementos mais pesados, radioativos, e esses átomos eles possuem núcleos estáveis, que através da fissão, quando acontece a fissão, emite muita radiação, e essa radiação gera energia e pode ser convertida em energia elétrica. E essa conversão de energia se dá no interior das usinas termonucleares. E esse processo não produz gases poluentes para a atmosfera, mas apresenta riscos de acidentes, que vai ser falado mais à frente. Bom, então, para produzir energia elétrica a partir da fissão, ou seja, geração de eletricidade, conta com fontes do elemento chamado urânio, que ele é encontrado na natureza em forma de minério. Então, apenas um pedacinho, um pequeno pedaço de urânio é capaz de abastecer uma cidade inteira com energia elétrica. Bom, agora um pouquinho sobre a história, sobre a origem, como surgiu a energia nuclear. Eu destaquei 3 importantes etapas e vou falar sobre cada uma delas bem resumidamente, porque realmente a história, a origem da energia nuclear é muito grande, é muito ampla, porque tem estudos de várias coisas, tem descobertas de várias coisas, então se eu fosse falar eu ficaria muito tempo aqui. Então eu absorvi o máximo de coisa que eu consegui entender para passar para vocês. Bom, a primeira etapa eu coloquei estudos físicos e químicos científicos dos elementos. Então os estudos com certeza abrangem todo esse período, porque como eu disse, eles descobrem muitas coisas, eles estudam vários elementos, então abrange todo esse período, desde quando os filósofos gregos começaram a definir os átomos até o desenvolvimento da primeira bomba nuclear, lá na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse processo, diferentes cientistas descobrem a presença de elétrons, nêutrons e prótons, que não tem necessidade de ir muito a fundo. Então, nesse período, as primeiras teorias atômicas são estabelecidas e a radioatividade é descoberta. As teorias atômicas, todo mundo sabe, porque a gente estudou ano passado com o Manuel, que é os modelos atômicos Bohr, Thomson, Rutherford. Então, foi nessa época aí que foi definida os modelos atômicos e a radioatividade foi descoberta. Na etapa 2, nós temos o desenvolvimento da bomba nuclear na Segunda Guerra Mundial, porque durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos que dirigiu essa primeira bomba, e até falei um pouquinho na primeira etapa. Então, essa foi a primeira vez que a tecnologia saiu do cenário de pesquisa, porque antes ela só era usada nesse contexto. Então, foi a primeira vez que ela foi usada fora. E agora já entra a etapa 3, que é o uso da energia nuclear na esfera civil. Porque depois disso, posteriormente, vendo o perigo das armas nucleares, eles começaram a estabelecer tratados para regular o desenvolvimento e promover o uso da energia nuclear na esfera civil, sem que aconteça graves acidentes, e mesmo assim aconteceram. Nessa época, começaram a surgir as primeiras usinas para a geração da eletricidade. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de energia nuclear. Existem 2 tipos de energia nuclear, sendo elas a fissão nuclear e a fusão nuclear. Bom, a fissão nuclear ela é o processo no qual um nêutron ele é disparado contra o núcleo, sofrendo uma aceleração de um determinado átomo que recebe o nome ou de massa ou de combustível físsil. Quando ele é disparado, ele se choca com o núcleo, fazendo ele se quebrar. E aí ocorre uma grande liberação de energia térmica, formando 2 novos compostos que são mais leves que o composto inicial.
Esses novos elementos que é formado pela quebra do núcleo, eles acabam se chocando também, formando uma reação em cadeia. Sendo assim, ele vai liberando a energia a cada quebra de núcleo, fazendo o sistema atingir uma estabilidade. Para essa reação em cadeia poder acontecer, é necessário ter uma determinada quantidade de massa do núcleo original, que é chamada de massa crítica. Se a quantidade de matéria for inferior, a reação em cadeia ela não vai acontecer. Esse tipo de energia tem como consequência a liberação de uma grande quantidade de energia térmica e de radiação gama. Nesse esquema, nós podemos ver a aceleração do nêutron disparando contra o núcleo e fazendo a quebra, resultando na reação em cadeia. Na fissão nuclear, nós temos duas aplicações, sendo elas a produção de energia elétrica e os armamentos. A produção da energia elétrica ela acontece nas usinas termoelétricas, onde o urânio ele é usado como o combustível físsil. Do lado esquerdo, a gente pode ver uma imagem que é uma ilustração de um reator de fissão nuclear. E dentro desse reator é onde a gente coloca o urânio. Esse reator ele fica submerso em água e, devido à produção de energia térmica, a água passa para o estado gasoso. As turbinas dos geradores elas se movem através do calor, gerando assim a energia elétrica. Nesses reatores, a fissão ela vai ocorrer de uma maneira controlada para poder evitar acidentes e aquecimentos excessivos, como os fatos que aconteceu em Chernobyl. Na imagem do lado direito, que é o caso de armamentos, ela vai ser diferente dos reatores, que no caso nas bombas ela vai acontecer de uma forma descontrolada. Ela tem a finalidade de maior liberação de energia possível. Na imagem, nós podemos observar uma nuvem em forma de cogumelo e ela é gerada por causa do alto índice de calor, que faz com que os gases e outras partículas adquiram altitudes elevadas, porque elas ficam menos densas que o ar. Agora eu vou falar um pouco sobre a fusão nuclear. Bom, a fusão nuclear, ela basicamente é a união de núcleos pequenos que vão formar um núcleo maior e com mais estabilidade. A fusão, ela fica mais fácil com núcleos menores, porque necessita da junção de dois núcleos. Sendo assim, a repulsão das cargas positivas desses núcleos vai ser menor. Porém, nessas mesmas condições, a gente precisa de uma energia cinética muito alta para conseguir vencer essa repulsão e gerar uma colisão. Na imagem da esquerda, nós podemos ver como que acontece essa fusão. Basicamente, vai se fundir dois núcleos, um de deutério e um de trítio, que vai produzir os átomos de hélio. Na imagem da direita, a gente pode ver o mesmo exemplo de fusão, porque as reações da fusão do hidrogênio, elas são fonte de energia das estrelas, principalmente do Sol. A gente tem como exemplo o Sol, porque a quantidade de energia liberada nessa reação, ela é milhões de vezes maior do que a energia de uma reação qualquer, e ela também é 2 milhões de vezes maior do que a energia que é liberada pela fissão nuclear que eu falei anteriormente. Por causa dessa alta energia liberada, muitos cientistas têm o sonho de produzir essa energia por meio desse tipo de reação. Só que isso ainda não é possível, porque essas reações elas só podem acontecer em temperaturas elevadíssimas, como acontece, por exemplo, no Sol. E a gente não consegue trabalhar ainda de uma maneira controlada com os materiais que precisam de milhares de graus Celsius. Porém, como os cientistas eles têm um estudo contínuo, eles estão tentando adaptar uma aplicação da fusão nuclear. E aí, nessa imagem, a gente consegue ver uma foto de um tipo de reator, que o nome dele é tokamak. Esse reator ele consegue suportar temperaturas altas e mantém o plasma longe das paredes durante um determinado tempo. E ele usa técnicas de confinamento magnético. Na parte de cima da imagem, a gente consegue ver com uma ilustração como seria esse reator. E na parte de baixo, a gente tem uma imagem real de como é esse reator. Obviamente, não é uma coisa que tem uma eficácia ainda, porque eles ainda estão em fase de teste. Tudo vai começar quando o urânio for colocado num vaso de pressão dentro do reator para que haja fissão dos átomos. Depois disso, o gerador de vapor vai realizar uma troca de calor entre as águas deste primeiro circuito e do circuito secundário.
Após a troca de calor, a água do circuito secundário vai se transformar em vapor e movimentar a turbina, que vai acionar o gerador elétrico. Esse vapor, depois de mover a turbina, vai passar por um condensador, onde ele é refrigerado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito independente. A existência desses três circuitos impede o contato da água que passa pelo reator com as demais. Depois disso, a energia gerada vai chegar às residências por meio das redes de distribuição. Vou falar um pouco sobre algumas vantagens e desvantagens do processo de geração dessa energia. O uso da nuclear, ela apresenta algumas vantagens que tornam uma opção viável quando ela é comparada com outras fontes de energia. E a gente pode citar, entre algumas vantagens, a não utilização de combustíveis fósseis, os baixos custos de operações das usinas nucleares, as pequenas demandas por áreas para sua instalação, onde ela pode ser feita afastada das cidades, a alta produtividade e capacidade de operar de forma contínua, ou seja, sem interrupções, e a produção de pequenas quantidades de rejeitos. Por outro lado, há uma série de desvantagens que elas estão associadas principalmente no processo da geração da eletricidade e da forma de como os resíduos radioativos eles são descartados no meio ambiente. E dentre as desvantagens, a gente tem como uma fonte não renovável de geração de eletricidade, temos elevados custos de instalação que interferem diretamente no consumidor final, aquecimento das águas dos reservatórios naturais, como mares e rios, e isso acontece devido ao despejo da água utilizada nesse processo de geração de energia, riscos à saúde e ao ambiente devido ao descarte regular do lixo atômico e acidentes nucleares. Quanto aos perigos desse tipo de energia, é importante a gente ressaltar e lembrar que a radiação ela permanece por centenas de milhões de anos na natureza. E aí, dessa forma, os perigos da energia nuclear, ela está ligada diretamente na forma de como o lixo radioativo e outros elementos contaminados, enfim, eles são descartados. E aí, quando ele é feito de maneira irregular, ele pode haver contaminação direta, principalmente nos solos, nos lençóis freáticos e nos corpos d'água. E daí a gente está afetando consequentemente a fauna, a flora e a saúde humana. Falar sobre a energia nuclear no mundo e no Brasil, com a economia. No mundo, a energia nuclear é utilizada para gerar eletricidade. Existe cerca de 447 reatores nucleares espalhados por 31 países, com destaque a Rússia, os Estados Unidos, o Japão, a China e a França, que geram com esses reatores cerca de 10% da energia global. Embora seja uma fonte de energia limpa e segura em termos de emissões de gases de efeito estufa, a energia nuclear ainda é controversa, devido aos riscos associados à segurança e ao armazenamento de resíduos radioativos. No Brasil, a energia nuclear é produzida exclusivamente pela Eletronuclear, que é subsidiária da Eletrobras, que opera duas usinas nucleares, que é a Angra 1 e a Angra 2. Juntas, elas produzem cerca de 3% da eletricidade do Brasil. E o Brasil também possui a oitava maior reserva de urânio do mundo, que é capaz de enriquecer urânio para o uso em reatores nucleares. Usinas nucleares. Bem, no Brasil nós temos duas usinas que estão em operação, que é a Angra 1 e a Angra 2, que é localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Angra 1 ela tem a capacidade de abastecimento de energia para 1 milhão de habitantes e entrou em operações em 1985. E a Angra 2 ela tem capacidade para abastecer 2 milhões de pessoas e ela começou as suas atividades em 2001. A gente também tem a Angra 3, que ela ainda está sendo em construção. As construções foram paralisadas algumas vezes, aí o projeto estava para terminar em 2026, mas agora só em 2028. Essas usinas elas são todas administradas pela Eletronuclear, que é uma subsidiária da Eletrobras, que é a empresa de energia elétrica do governo federal. A relação das usinas com o meio ambiente. Bem, ela não utiliza combustíveis fósseis, assim ela vai evitar gases na atmosfera e que esses gases são responsáveis pelo efeito estufa. Mas ela vai requerir uma grande quantidade de água para resfriar o núcleo. E essa água que vai ser retirada pode afetar a vida aquática e afetar o equilíbrio do ecossistema. A mineração de urânio, que é a matéria-prima utilizada, ela tem um impacto negativo no meio ambiente, porque ela vai atrapalhar o desenvolvimento da fauna e da flora
e pode contaminar as águas e os solos. E também tem a dificuldade do descarte dos resíduos nucleares, que se não forem manuseados corretamente, eles vão contaminar o meio ambiente e prejudicando a saúde humana. Agora eu vou falar um pouco sobre as precauções. Sobre a localização da planta, que ela deve ser o mais afastada possível de áreas densamente habitadas, a fim de diminuir riscos de contaminação em caso de vazamentos ou acidentes. Já sobre o lixo nuclear, ele pode gerar grandes danos se descartado incorretamente. Por isso, a primeira etapa para o descarte ser feito de forma segura é colocando os resíduos em uma embalagem apropriada para que realize a contenção da radiação, além de sinalizar que aquele é um lixo com teor de radiação elevado. Agora nós vamos falar um pouco sobre acidentes que ocorreram envolvendo energia nuclear ou em usinas nucleares. Aqui nós temos 4. O primeiro que a gente pode citar, que é o mais conhecido mundialmente, é o de Chernobyl, que ocorreu na região da Ucrânia em 26 de abril de 1986. Esse acidente foi o maior desastre nuclear da história, onde o reator da usina apresentou problemas técnicos, assim liberando uma nuvem radioativa, com 70 toneladas de urânio e 900 de grafite na atmosfera. Ele foi responsável pela morte de mais de 2,4 milhões de pessoas nas proximidades e atingiu o nível 7, que é o nível mais grave da escala internacional de acidentes nucleares, a INES. Após a explosão do reator, vários trabalhadores foram enviados ao local para combater as chamas. Eles foram enviados sem equipamento adequado e assim morreram em combate, ficando conhecidos como liquidadores. A solução encontrada foi de construir uma estrutura de concreto, aço e chumbo, para assim cobrir a área da explosão. Essa construção foi feita com extrema urgência e até hoje ela apresenta algumas fissuras e o local onde ocorreu a radiação é nocivo até hoje. O segundo exemplo de acidente que a gente pode citar é o Three Mile Island, que ocorreu em 28 de março de 1979, próximo a Harrisburg, a capital da Pensilvânia. Esse acidente é um acidente de nível 5, de acordo com a escala. Ocorreu o superaquecimento da usina devido a um problema mecânico, mas não chegou a explodir, pois houve a liberação do vapor e de gases. Mas acabou ocorrendo que 25 mil pessoas entraram em contato com esses gases, mas elas não acabaram morrendo, elas apenas ficaram com algumas sequelas. O terceiro acidente que a gente pode citar é o acidente de Césio 137, que ocorreu na região do Brasil em 1987, em Goiânia. Esse acidente foi um acidente radioativo de nível 5, que 2 catadores de papel encontraram um aparelho de radioterapia e o levaram para um ferro velho. Após eles desmontarem esse aparelho, os homens encontraram uma cápsula de chumbo com cloreto de césio em seu interior. Era uma coloração brilhante de cloreto no escuro, e assim impressionou o dono do ferro velho, que levou esse pó branco consigo e distribuiu o material para familiares e vizinhos. Após o contato com o césio, essas pessoas tiveram náuseas, vômitos e diarreia. E, ao todo, 11 pessoas morreram e mais de 600 foram contaminadas. A exposição a essa radiação atingiu 100 mil pessoas. O ferro velho onde abriram essa cápsula foi demolido e o comércio fechou, e muitas pessoas se mudaram. As autoridades sanitárias construíram um depósito em Abadia de Goiânia, cidade próxima, para armazenar as mais de 13 mil toneladas de lixo atômico, que foram resultantes do processo de descontaminação da região. O último acidente que a gente pode citar aqui é o de Tokaimura, que ocorreu em 1999, a 100 quilômetros de Tóquio. Esse acidente foi o palco que expôs mais de 600 pessoas à alta radiação. Funcionários de uma empresa de reprocessamento de urânio exageraram na dose do metal radioativo em um reator desativado há 1 ano. E assim ele sofreu uma descontrolada reação e assim acabou vazando a radiação.